Manda grande ministério na cidade de Tambor. Shalom, que a paz do Senhor esteja com você nesta tarde. Seja cumprimentado. Boa tarde, na bendita paz do Senhor. Já está no ar a nossa segunda edição do programa Luz da Glória, onde vamos trazer muita coisa para você hoje, nesta tarde. Eu quero cumprimentar e quero saudar você que está nos assistindo, telespectador, e que o Deus esteja contigo nesta tarde. E nós vamos falar um pouco sobre o que será a nossa rotina de hoje, como será a nossa rotina de hoje. Nós vamos receber dois convidados aqui no nosso estúdio que vão nos trazer palavra e muita reflexão. E também vamos ter aquilo que sempre passa, né? Sempre passa dia após dia. Ou seja, todos os domingos nós sempre apresentamos uma coisa muito importante que você vai sentar aí e vai nos assistir como vai ser. Hoje também temos a nossa rubrica Sobreviventes da Fé que vai passar aqui e também temos uma convidada muito especial, a nossa pastora, e também temos um pregador, um profeta, um convidado muito especial que vai trazer palavra para você que precisa, para nós que precisamos, na verdade. Eu estava dizendo que a paz do Senhor esteja contigo porque Deus é a luz, Deus é o caminho. E aqui na Luz da Glória, nós vamos trazer para si tudo o que você precisa, porque Deus está no comando em tudo, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos começar com a nossa rotina, que é domingo, sempre que a segunda edição também já está no ar, e aqui nós vamos trazer muita coisa. Eu estava dizendo aqui que vamos passar um momento, sabe, muito importante que nós vamos trazer, muita coisa que nós vamos trazer aqui. Nós já estamos com a nossa convidada que vai nos trazer palavra e vamos apresentar, sabe coisa boa que você está nos assistindo. Nós temos um tema hoje muito importante a tratar. Nós temos um tema que nós vamos tratar no dia de hoje e nós vamos falar, sabe, com você que está nos assistindo. Fica aí, não sai daí porque nós temos muita coisa muito importante. Saúde a você que está nos assistindo. Nós vamos começar com a nossa rotina. E não sai daí porque a nossa equipe da produção vai colocar uma música, se é que existe. Nós vamos pedir sim uma música, se é que existe, mas também se não existe, nós vamos apresentar aqui uma pequena rubrica que nós vamos passar só de breve, curto tempo, só para poder abrir o nosso programa e que tu que está nos assistindo vais aprender muito sobre a rubrica Sobreviventes da Fé. E vais aprender muito. Aliás, nem a rubrica, é uma cobertura que nós tivemos numa igreja de Assembleia de Deus. Nós tivemos uma rubrica, ou seja, uma cobertura na Assembleia de Deus, que nós tivemos fazer uma pequena cobertura, e esse vídeo vai passar aí, e já nós vamos apresentar a nossa pastora que vai nos trazer um ensinamento muito importante. Não sai daí porque nós precisamos trazer boa coisa.
saudade dos tempos em que a palavra atrasar não fazia parte do vocabulário da minha devoção. Eu sinto saudades. Eu sinto saudades. Saudades dos tempos em que o zelo pela busca do reino que domina sobre todas as forças da escuridão era gigante. Que saudades! Que saudades! Que saudades! Agora quando aperto faz-se sentir no meu peito, como não me sentir alone? Se o tempo em que devia ler e meditar na Bíblia, orar e jejuar e me santificar, evangelizar, louvar e adorar, gasto no telefone, vendo coisas que não edificam a alma. Que saudades dos tempos em que testemunhava a restauração aos feridos, de libertação aos cativos, de salvação aos perdidos, com alegria e gratidão nos olhos. Que saudades! Que saudades! Que saudades! Quantas vezes enfrentei perigos da noite e ignorei os apelos da sonolência e do cansaço que se fazia sentir na hora de sair de casa em direção à igreja, só para não perder a alegria de participar em vigílias. E quando disso me recordo, a saudade fala-me shout. E eu termino este poema dizendo: ninguém é bem-aventurado ignorando o seu chamado. Sinto saudade dos tempos em que nada fazia sem o comando do Espírito Santo. Poema do poeta messiânico.
voltamos com uma cobertura muito importante que nós tivemos na Igreja da Assembleia de Deus. E parece que a igreja é a mesma que da mãe pastora que está aqui conosco. Já está presente, já voltamos com a nossa convidada, né, com a mãe pastora Joaquina. Seja bem-vinda ao nosso painel, onde vamos debater muita coisa. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Aqui nós já estamos, né, com a nossa mãe e verdadeiramente eu fico muito apaixonado com as mulheres que, sabe, que vivem na presença de Deus, né? Que tem um ensinamento muito importante. Você que está nos assistindo, por favor, chama as suas filhas, seus filhos para poderem, sabe, aprender hoje, porque nós vamos aprender muita coisa com a nossa mãe pastora Joaquina. Sem mais delongas, nós já vamos fazendo já as questões, que é muito importante, que é o nosso tema Aliança do Altar, né? Que é um tema muito importante que talvez você sabe, talvez você que não sabe que no altar tem alianças, daí você vai aprender hoje com a nossa mãe e é muito importante, muito importante. Mas nós vamos começar com a nossa questão, que é qual é o verdadeiro significado espiritual do altar. Mais uma vez quero saudar o pessoal de lá de casa. E o verdadeiro sentido do altar, nós podemos ver o altar de duas vertentes, né? No Velho Testamento tinha um significado e hoje no Novo Testamento também tem um outro significado. No Velho Testamento a palavra altar era físico, era uma coisa concreta, era um sítio, era um lugar, era uma pedra. Então, vamos dizer, no Velho Testamento a palavra altar tinha lugar, tinha localização. Hoje, no Novo Testamento, graças a Deus, a mesma palavra altar já perdeu a localização, já não tem localização fixa. A localização dela, vamos lá dizer, é ambulante, literalmente, é móvel. Nesse caso, o altar, no outro tempo, o altar era fixo, agora é móvel. É móvel no sentido do o verdadeiro altar agora sou eu. Em vez de ser um lugar, agora o altar, através de Jesus Cristo, somos nós, como filhos de Deus. Qual a diferença deste altar que é móvel e que antigamente era mesmo fixo, tinha uma localização firme, né? Tipo, era só um lugar. Qual a diferença? Pronto, uma pergunta muito interessante. Mas a diferença que posso trazer cá para nós é o altar móvel era o homem que preparava. O homem preparava esse altar, quer dizer, fixo, num lugar que tinha localização, que tinha algum, sei lá, era um sítio que nós íamos ao encontro. Então, era o homem que fazia essa deslocação para aquele lugar. Hoje, sendo um móvel através de Jesus Cristo, é Deus para conosco. A diferença é essa. O altar antigo era o homem que ia. O novo, na nova aliança, é Jesus que veio. Então, a diferença, sem trazer muitas coisas dentro, é esta. No Velho Testamento, o homem fazia. Tinha que ir ao altar. Mas no Novo Testamento, vimos Deus em forma de Jesus a descer para encontrar este homem. Então, hoje, a diferença reside nisso. Luz da Glória tem sido um programa que traz muito ensinamento e são questões que talvez nós, sabe, não sei, eu me fazia sempre essas questões. Talvez você que está nos assistindo, talvez também fazia ou faz essas questões. Então, no nosso programa Luz da Glória, você encontra a resposta das questões que você faz e não tem tido a resposta. E com a nossa mãe, Joaquina, vai responder todas as questões que nós temos, as dúvidas que nós temos, ela vai nos esclarecer. As questões são essas que nós já começamos a fazer e que são muito importantes. Mãe pastora, eu acho que as pessoas que nos assistem querem muito saber qual a diferença entre um altar consagrado a Deus e um altar maligno. Uau! Pronto, a diferença é que o altar consagrado a Deus, teremos
como é que se diz? A dedicação desse altar será para Deus. E o altar consagrado aos demônios, ao maligno, vai ser vamos lá. Vai ser, a ordem vai ser espiritual, os dois são espiritual, mas a ordem vai ser celestial e outra vai ser a ordem maligna. Outra vai ser para a morte, que é o maligno, e outra vai ser para a vida. Enquanto um produz a vida, outro produz a morte. Nesse caso, o altar dedicado aos demônios é temporal, e além de ser temporal, a finalidade dela produz a morte. Enquanto que o altar consagrado a Deus, ela produz primeiramente a paz, e de seguida ela nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. O altar de Deus, consagrado a Deus, porque senão as pessoas vão entender, se ela nos dá a paz, nos traz a vida, então não tem desafios. Tem desafios, tem responsabilidades, mas as responsabilidades não são maiores que a paz e a vida que o próprio altar de Deus nos traz. Ok. Tudo bem. Só de falar da morte já dá para perceber que é muito assustador e tenebroso. Yeah. Então, como identificar esse altar? Se esse é consagrado a Deus? Porque nós temos visto, né, jovens que têm sede de pregar, têm sede de adorar a Deus, e a igreja abriu agora, tem lá pessoas que querem ser obreiros. Então, se esses jovens estão subindo no altar que foi consagrado a Deus, não sabem. Então, como identificar, mãe? Primeiro dizer que quem está em Deus vai ter algum sinal. Eu costumo dizer que não devemos desprezar aquilo que se chama o sexto sentido. Em Deus funciona muito o sexto sentido, que nós na biologia vamos definir como sexto sentido, mas eu espiritualmente digo que é a presença de Deus, é o Espírito Santo que te alerta que, ei, vai devagar, não é este lugar onde você deve estar, não é esta posição em que você deve estar. Então essa é a primeira coisa. Quem tem comunhão com Deus, a pessoa que tem comunhão com Deus, quando entra num ambiente estranho, vai sentir, Deus vai lhe dizer. Não vamos ainda pelas coisas que você vai vendo humanamente, a olho nu, não. Aquilo que ao entrar ali, ou vou sentir a paz, ou vou sentir a agonia. Então, só por sentir agonia, já sei que não é o meu mundo. Se eu escolher permanecer, vai ser no sentido de eu vou dilar com esse espírito que está a pairar neste ambiente. E na certeza de que o espírito que em mim habita é maior. E verdadeiramente que nos dias de hoje tem altares estranhos. Tem muitos altares estranhos, tem muitas igrejas, sem querer trazer os nomes, todas essas coisas, mas tem muitos altares estranhos, alguns até na praça, que alguns foram nossos alunos, mas num piscar do olho, são pessoas que fazem as coisas espetacular. Aí é de desconfiar. Costuma-se dizer que quando a esmola é grande, o santo desconfia. E uma das características, literalmente falando, para o pessoal de casa distinguir, quando te venderem um evangelho barato, um evangelho que não tem custos, um evangelho que é só pedir, te dá, esquecer. Esse altar não é de Deus, esse altar não é divino. O altar divino, nós temos que sacrificar alguma coisa. E sacrifício não é fácil, não é fácil. Sacrificar é doloroso. Então, quando te dizem que o sacrifício é fácil, desconfia. Eu quero fazer uma questão para o telespectador que está nos assistindo. Será que você já fez o seu sacrifício ou já sacrificou para isso? Vai responder nos comentários, deixa o teu amém ou alguma coisa. Mas voltamos para a mãe. Há rituais espirituais, né? Ou seja, há rituais que as pessoas fazem. Eu gostaria de saber uma coisa. Por que os nossos antepassados faziam alianças obscuras espirituais? Ok.
Os nossos antepassados, na verdade, todo ritual é espiritual. Todo, seja em Deus, porque Deus é espírito, seja diabólico, tudo é espiritual. Mas, por que os nossos antepassados faziam rituais? Os nossos antepassados, estamos a falar biblicamente, ou os nossos ancestrais, tipo africanos, moçambicanos, sei lá. Não entendi a pergunta, porque essa pergunta eu estou a dividir agora em duas vertentes. Estás a falar da parte espiritual, que é Pai Abraão, Isaac, ou estás a falar dos nossos ancestrais? Tudo bem, eu vou voltar a fazer a questão. Sim. Os nossos antepassados, nesse caso, eu posso explicar o seguinte, por exemplo, os nossos antepassados, não falo de mesmo tipo Pai Abraão, porque o que eu falei tipo, sobre alianças obscuras, eu creio que Pai Abraão não fez aliança obscura. Então, só de falar de antepassado, já dá para perceber exatamente. Sim, então por que os nossos antepassados faziam alianças obscuras? Bom, primeiro dizer que os nossos antepassados, as alianças que faziam, vamos lá, como é que eu posso dizer isso? Na compreensão deles, na cegueira deles, aquilo não era maligno para a compreensão deles. Eu quero que você me entenda, sim. Os de casa também me entendam. Para eles, aquilo era herança mesmo. Tipo, nós hoje encontramos aquelas situações em que há vovós que são feiticeiros. Alguns daqueles vovós, seja jovem, seja quem for, algumas daquelas pessoas foram dadas aquilo ali não num contexto maldoso. Foi-lhe dado aquilo ali num contexto é uma herança para te proteger, para te guardar. Volto de novo, nem com isso deixa de ser maligno, mas eles não interpretavam na maldade, por causa da cegueira, por causa, como a Bíblia diz, que o meu povo perece por falta de entendimento. O entendimento deles era muito curto e que não lhes abria a mente deles perceberem que aquilo não era de Deus. Para eles, aquilo era de Deus. Daí que eles iam multiplicando, achando que estão a fazer coisa certa. Graças a Deus, hoje nós estamos a ter um entendimento de que aquilo é maligno. Por isso que eles perpetuavam isso, porque eles não tinham o entendimento que hoje nós temos pela graça de Deus. Muitos deles faziam por maldade mesmo, mas existem outros que faziam não por maldade. Eu acredito que, por exemplo, eu também sou, tive os meus avós, mas ao conversar com eles, você percebe que eles não tinham entendimento, até o entendimento daquilo que eles estavam a fazer. Daí que eles continuavam. Mas hoje, por exemplo, o meu pai, literalmente, ele diz, nem sei como sair disso. Ele está arrependido, mas não sabe como sair disso. E apresentando-lhes Jesus é a única. Mas para responder à tua questão, por que eles mantinham esses altares satânicos? É mesmo por falta de entendimento. E na compreensão deles, não era coisa má. Era herança, era coisa que era correto para eles. Infelizmente, que não é correto, mas eles entendiam desta forma, daí que eles perpetuavam. Tudo bem. É muito mesmo sentimental. Posso dizer que sim, é muito doloroso. É muito doloroso. Sim, é muito doloroso. Porque quando a cegueira lida conosco, a gente faz sem mesmo perceber. Tudo bem, eu já compreendi e espero também que quem está nos assistindo leve isso para também aprender muita coisa. E já vamos a uma outra questão muito importante, que como identificar sinais de uma aliança espirituais negativa dentro de uma família? Posso dizer fácil para quem entende o mundo espiritual, mas difícil para quem não tem a mesma leitura. Como identificar? Identificamos mesmo pelo estilo de vida daquela pessoa que foi consagrado, ou que foi entregue ao altar, ou que fez alianças obscuras. Normalmente, aquela pessoa vai ter vamos lá dizer, a paz dela não dura. A alegria dessa pessoa não dura.
tudo que aquela pessoa faz do bom, na hora que você acha que vai acontecer, anda, depois não acontece. Na hora que você pensa assim, acho que agora acertou, desanda. Por quê? Porque a aliança obscura tem tempos, como é que se diz? Tem prazos, exatamente. Então, é uma falsa... Você vê a pessoa esforçando mais, mas ganha por causa daquelas alianças que fez, mas ao mesmo tempo perde. Ganha, mas perde mais. E perde mais do que ganha. Então, já ali temos um sinal. E mesmo para quem entenda a fisionomia da pessoa, o aspecto da pessoa, existe diferença entre alguém estar, passo a expressão, tionado, não tenho dinheiro hoje, mas estou feliz, estou tranquilo, o meu semblante está alegre, assim como diz a Bíblia, o coração alegre aformoseia o rosto. Mas uma pessoa que tem pacto, alianças, ele pode estar bem vestido, comeu bem, mas tem algo ali que gruda naquela pessoa, tem uma atmosfera um pouco pesada. Em alguns casos, um pouco mais profundo, até na casa dessa pessoa, há diferença. Esse tipo de pessoas com essas alianças tem um tique, vamos lá, umas características de sujeira, um pouco de uma baguncinha que mesmo você limpando nunca consegue organizar. Tá a ver? Você chega numa casa, entende que foi limpado, mas não fica totalmente... Um sítio que não te dá muita... Então, mas isso já vai depender do nível em que você, como pessoa que tem comunhão com Deus, até quando você entende os níveis espirituais, até há árvores, só para vocês entenderem. Há pessoas que dizem, os árvores da minha casa não frutificam, as plantas na minha casa não crescem. Outras coisas são espirituais, são alianças, são altares demoníacos, são coisas feitas nas trevas que influenciam aquele ambiente e influenciam as pessoas. E quando a mãe fala de alguém que ganha e facilmente perde, é porque fez um pacto, né? Como a mãe disse, tem um prazo, né? A questão que ou seja, que eu vou colocar é quais são as consequências espirituais de consultar curandeiro para um enriquecimento fácil. Quais as consequências? Bom, nem todos, né? Ali que eu disse que eles perdem fácil, não todos. Há uns que não tem nada a ver, mas a maior parte. E tem muitos outros detalhes que eu falei que acompanham esse perder. Mas agora a próxima questão era qual é a complicação? Toda. Qual é a consequência que a pessoa passa? Toda. Existe toda consequência de alguém que consulta o curandeirismo. Hoje, o curandeirismo foi sofisticado, mas a consequência dela não foi sofisticada. Podem haver muitas maneiras, muitas falácias em volta disso, Hoje eu vejo curandeiros que já nem trazem, não tem aquelas roupas tradicionais, aqueles chapéus tradicionais, estão mais limpo, mais light, mas não brinquemos, como dizia alguém, não brinquemos. Tem uma consequência muito profunda que vai te levar à morte, à destruição, ao comprometimento de próximas gerações. Acima de todas as coisas, o obscurismo tem isso, que você faz sozinho, mas compromete toda a geração. Que se calhar, se pudéssemos perguntar, as outras gerações diriam, não queremos. Mas por tua causa que você vai à consulta, nós temos um Deus que devemos consultar, um Deus que está acima de todas as coisas, que nada está oculto diante deste Deus. Então, por que trocarmos a consulta? É claro, aquilo que eu disse, hoje fica difícil você falar para as pessoas, fale com Deus. Eles perguntam como é falar com Deus, porque nós estamos habituados às coisas rápidas, mas temos que perceber que Deus ministra. Hoje eu falei com meu Deus de manhã antes de sair de casa, hoje eu reclamei uma situação, hoje eu fiz um pedido e Ele me respondeu, hoje Ele me libertou de uma situação que eu estava a passar, né? Eu sou uma pessoa que tenho uma pequena visão, né, sobre o mundo obscuro. E por causa disso, há preços que nós pagamos.
Mas o nosso Deus nos faz escapar de todas essas coisas que as pessoas tentam trazer no nosso caminho. Então, há muita coisa que as pessoas não entendem hoje. Infelizmente, eles vão por um carro, mas compromete o filho, o neto, compromete a terceira geração, até a quarta geração. A palavra de Deus diz que aqueles que não me adoram serão amaldiçoados até a quarta geração. Mas veja a bondade de Deus. Aqueles que me adoram serão alcançados e abençoados até 1000 gerações. Então, vale a pena adorar a Deus, vale a pena consultar a Deus. Claramente, para quem gosta de tic-tac, Deus parece demorar, mas Deus é seguro. Deus é seguro. O curandeirismo é rápido, mas tem consequências terríveis. Então, eu aconselharia quem está de casa, nós aqui, vamos confiar em Deus. Amém. É muito importante, né, saber dessa explicação que a mãe nos deu, né, sobre não alcançar, não correr, porque correr não é chegar. Eu sempre cresci ouvindo esse ditado, sempre correr não é chegar, andando devagar você alcança muita coisa. Então, para quem está nos assistindo, eu convido, ou seja, a mãe pastor também convida-te a não correr, né? Sim, porque vais comprometer, como a mãe pastora disse, vai se comprometer até a quarta geração e vamos ser castigados na presença de Deus, porque Deus se irrita quando a gente faz isso, não consulta Ele. Eu creio. Mas tem mais outra questão, né? Por que muitos jovens têm procurado caminhos fáceis para alcançar dinheiro e poder? Na verdade, estamos no mesmo contexto, né? Infelizmente, o mundo está... A palavra de Deus diz que por causa da multiplicação do pecado, o amor de Deus esfriou no mundo. Por causa do esfriamento do amor de Deus, nós somos hoje como ovelhas sem pastor. Aquilo que o profeta Isaías disse. Andamos desgarados como ovelhas sem pastor, cada um fazendo aquilo que cabe ao seu entendimento. Por causa da luxúria, hoje a luxúria se multiplicou. A cobiça dos homens se multiplicou. E enquanto essas coisas, necessidades humanas se multiplicam, o próprio homem não quer sacrificar nada, não quer gastar nada, não quer trabalhar para tal. Então, o que vai ter como opção rápida? É o curandeiro. A espiritualidade que, vamos lá, não só o curandeiro, o feiticeiro, né? Todos aqueles que nos prometem que nos dão falsas promessas obscuras. Então, os jovens de hoje não gostam de trabalhar, não gostam de esperar. Um dos dons, o fruto do Espírito Santo é sede paciente, tenha paciência. Em Deus temos que ter paciência, temos que ser paciente, temos que esperar. E hoje as pessoas não querem esperar. Está numa igreja há 5 anos, na cabeça dele, Deus não está fazendo nada, então vale a pena ir a outra igreja onde vão me dar poder, onde vão me dar fogo, e não sabe que tipo de fogo você vai receber. Estamos a ver grandes homens a tombar nesse espetáculo do evangelho fácil, de faia, deep, de deep não tem nada. Então o que nos leva a essas coisas é mesmo a cobiça do homem não refriada. Grande ensinamento, eu já tinha dito, já pedi para o telespectador logo no início que puxe a sua cadeira, chame os seus filhos, porque aqui nós teremos um ensinamento de uma mãe mesmo, que está mesmo na presença de Deus. Mas nós vamos só observar um breve intervalo e voltamos já. Não sai daí, porque aqui na Luz da Glória você tem palavra. Ay, managan binisara na ptacha tambam. Amanhã vai ter lile, vai
Xuxita Tata, Baba. boa tarde, amor. Como estás? Amor, bem-vindo. Estou bem, você? Também estou com muita fome. Em paz, estou a preparar uma feijoada que você Sirva, gosta. sirva, Mas sirva. falta um pouquinho só. Enquanto isso, deixa, amor. Tenho aqui pão, vou preparar uma sandes para Põe ti. ovo, um bocadinho de Claro, maionese. eu sei como que tu... Não é possível. Não é possível, os ratos. De novo. Ah, meu amor, não. Isto já está demais. Eu tenho que ter uma solução Qual para é? isto. Não, tenho aqui um remédio aqui. É pão que eles querem, né? É pão que eles vão ter. Esposa, põe aqui no canto. Yeah. É caminho dos gatos. Não, já chega. Nós vamos... É caminho deles, Yeah. esse aí. Não, já chega. Já chega. Isto já está demais, pá. Já está demais. Vou ter que esperar a Não, feijoada. já está, yeah. É só aguentar um pouco, amor. 2 minutos só, já está. O quê? Não é possível. Esses ratos não é possível. Como é que não me comeram pão? Só posso ir de tarde, mas eles que me aguardem. Epa! Não é possível. Só posso ir de tarde. É Rita essa aqui, pá. É pão da Rita, pá. Mas eles que me aguardam. Ih, Epa, filho de dono, pá. Mas já é mendigo, pá. Menos um na cidade, fica para outro esse pão. Cuidado com o que você joga fora, porque alguém pode estar prestes a comer. Ay, managan binisela na mtacha tambam. Voltamos e já observamos um breve intervalo e você que está nos assistindo, por favor, comenta aí, compartilha para termos mais links. Nós voltamos para mais uma rubrica, ou seja, nós temos uma cobertura que vamos apresentar, que nós vamos fazer na casa mesmo da mãe pastora. Se a equipa da produção estiver pronta, peço para colocar o vídeo que nós fomos cobrir lá na casa da mãe pastora. Nós tivemos uma reportagem muito importante e você que está nos assistindo, por favor, vai aprender muita coisa e não sai daí porque nós temos materiais para apresentar para você.
progresso, entendemos que já havíamos vencido, que estamos vencendo questões de altares. Então, e como sempre, depois de derribar altares, há uma necessidade de edificar o altar para o Senhor. E o principal altar que se edifica para o Senhor é a nossa própria vida. Então, estamos neste momento numa fase de usar o evento como um momento de edificação do altar que somos nós para o nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o altar é um lugar de acesso ao mundo espiritual, independentemente seja ele divino, né, ou cristão ou não cristão. Todo mundo tem um lugar onde acessa o mundo espiritual. E quando nós entendemos que todos nós, a maior parte de nós como africanos, saímos de algum altar onde acessávamos, onde oferecíamos comidas, onde oferecíamos dinheiro, onde ativávamos o sobrenatural a partir daquele lugar. Então, entendemos também que aquele lugar criou em nós um pacto, um laço, que ao invés de nos aproximar de Deus, ia nos afastando mais, ia nos destruindo, ia nos controlando, ia criando limitação na nossa vida, na nossa alma e no nosso espírito, não é? Então, por causa disso, entendemos sim da parte de Deus que é necessário derribar esses altares familiares que são, em algum momento, o bloqueio do nosso acesso à presença de Deus. Basicamente isso, em poucas palavras. Então, entendemos que o altar é um lugar de acesso ao mundo espiritual. E muitos de nós tivemos altares edificados e até dedicados nossas vidas em alguns altares. Então, o projeto de Deus é trabalhar no que fomos dedicados e poder derribar essas coisas e começar a construir nova vida em nome de Jesus. Mas se nós não lidermos com altares familiares, nossa vida ficará estagnada e nunca avançaremos. Não, é necessário voltarmos a Deus e lidamos com coisas, alianças, pactos e altares e fomos neles sujeitos e que amaram a nossa vida, estagnam a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Na verdade, eu aprendi muito, em particular com aquela ministração que eu fui até compartilhar com meu esposo em casa, que falava dos altares, que não necessariamente que seja nós que tenhamos feito ou edificado o altar, mas se calhar os nossos antepassados. E é importante hoje despertarmos nesse sentido, porque encontramos muita pessoa que vai à igreja, mas sofre por causa dessas coisas que achamos nós que só por conhecermos Jesus já é tudo, mas aprendemos no altar que não, há uma necessidade mesmo de se trabalhar no mundo, na vida espiritual de um cristão, até porque nós somos africanos, então ninguém vai dizer que não teve nenhum altar, até por não ter sido minha, mas os meus pais de certeza edificaram algum altar por mim, então é um tema muito interessante que faz muito sentido na nossa vida. Era fazer uma só edição para tratar desses altares, que era quebrando os altares familiares e construindo o altar de Deus na vida de cada um. E foi assim que aconteceu a primeira edição em 2022, e foi tremendo. Deus nos visitou, foi maravilhoso. Mas enquanto caminhávamos, vimos a necessidade que, depois de quebrar altares familiares, a necessidade de construir um único altar. Então construiu-se o altar e precisávamos trazer outros pilares para o progresso da vida do crente. Nós como cristãos temos a cultura de pensar que vamos viver melhor nos céus, mas a própria Bíblia ela nos ensina que temos que viver o melhor da terra, temos que comer o melhor da terra. E é muito bom honrarmos as pessoas ainda vivas. Nós tivemos a quebrar altares na vida das pessoas, neste caso na vida dos crentes, em particular na minha vida. Havia necessidade de quebrar alguns altares e ficar simplesmente um altar, que este era o altar do Cordeiro crucificado na cruz, que é Jesus Cristo. Então este evento é uma nova roupagem do que é esta conferência altar. Portanto, eu estou a achar um evento extremamente abençoado na vida da minha família, que havia necessidade de serem quebrados, e eram altares que simplesmente eles prendiam a minha vida ao fracasso. Não que ela seja de tudo um fracasso, mas havia a necessidade de quebrar
estes altares para que possa passar para outro nível. Então, para isto, este evento nas primeiras edições foi extremamente impactante e foi extremamente libertador. Então, eu tive várias libertações em termos de altares espirituais, consagrações espirituais na família. Fui liberto, e este evento eu participo mais uma vez. Não é porque preciso necessariamente quebrar altar. Por isso que a denominação do evento de altares passou para altar. Fui realmente impactado nos primeiros, e este evento vim mais para testemunhar o que Deus fez na minha vida e o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega verdadeiramente a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Nós voltamos e já assistimos essa cobertura que foi 2022, né? 2023, 22, 24. Acho que foi agora, recentemente. Amém. Que... Abril. Amém. Desse ano? A equipa da produção foi cobrir essa matéria que estava mesmo falando do altar, que foi um altar construído, já é muito importante. Eu creio que já está consagrado. Amém, já está consagrado. E hoje o tema fala mesmo de altares. Tema muito importante. E essa foi a matéria que nós guardamos para os telespectadores assistirem e ver. Nós vamos voltar com as nossas questões, porque ainda não acabaram mais. Mas, aliás, antes mesmo das questões, queria, se tens algum tipo de argumento, alguma mensagem para dar aos telespectadores que tem a ver com o altar que foi edificado e com a peça que passou, com o vídeo que passou, para podermos voltarmos às nossas questões. Pronto, talvez dizer que é importante que cada um de nós tenha certeza aonde está edificado o seu altar. Porque dizer, eu não tenho altar, não existe. Não existe um meio termo nesse assunto, altares. Ou você está no altar consagrado aos demônios, ou estás no altar consagrado a Deus. Não há meio termo. Até pode ser inconsciente, você não sabe, mas estás dedicado a algum altar. Então, o convite é que todo mundo certifique-se aonde que está edificado o seu altar. Se está edificado em Cristo Jesus ou nos demônios. E se não estiver consagrado a Deus, eu te convido nesta tarde, não sei aonde este canal chega, mas espero que chegue até os confins da terra, que consagre a tua vida a Jesus, edifica o seu altar em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ficou o convite. Então, quem está nos assistindo, por favor, identifique o altar de onde tu pisas, de onde tu estás mesmo a congregar. Mas nós voltamos para as questões que é muito importante, que são muito importantes, né? Como diferenciar milagres divinos de manifestação espiritual? Ou seja, como diferenciar milagres divinos e de manifestações espirituais, mas sendo enganosas? Porque eu gostaria de saber muito, e creio que também quem está nos assistindo quer muito saber se o manifestar da pessoa é pelo poder divino ou o manifestar da pessoa é pelo poder mesmo do diabo. Como identificar isso? Como diferenciar? Bom, mais uma vez, é uma pergunta igual a uma das anteriores, mas muito interessante, não deixa de ser interessante. E dizer que a diferença mesmo está a pessoa que tem as coisas pelos caminhos obscuros. Ele pode até fingir, mas no fundo nós conseguimos ver que não há paz, não há descanso naquilo que a pessoa traz. Daí que eu estava a dizer que até a formosura dessa pessoa. Sim. Outra indicação muito comum são as riquezas instantâneas. As riquezas
Claramente que tem aquele costume ouvir, não estão a ver quando nós madrugamos, quando nós saímos de manhã, só vê quando nós já estamos a sobressair e dizem que fomos ao curandeiro. Não é por aí, nós estamos a dizer que isso não exista também das pessoas estarem a juntar pouco sem nós vermos e num piscar de olhos, se calhar, vermos que, acertou um negócio, acertou um bom emprego, não estamos a falar disso. Estamos a falar daquilo que, na verdade, isso é um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Enquanto ganha algumas coisas, uma das características, assim, vamos lá, a bandeja, que se calhar eu vou deixar uma dica aqui para os que estão a nos ver. Enquanto ganho, ao mesmo tempo perco. E o que eu perco é maior do que eu ganho. Essa é uma das dicas, se calhar, que eu posso deixar aqui. Que enquanto eu trabalho para ganhar, ao mesmo tempo que eu estou a ganhar, ao mesmo tempo eu perco. Mas aquilo que eu perco é muito maior ou é muito grande do que aquilo que eu ganhei. E outra dica é o descanso mesmo. A paz. A paz é fundamental. Você pode ser necessitado, mas com a paz. Porque a coisa espiritual do maligno, a primeira coisa que te tira é a paz. Você vê grandes empresários, grandes comerciantes, grandes, grandes títulos, mas eles não têm a paz. Então, uma das coisas que você vai ver, que não é fácil, porque também eles lutam para te mostrar essa falsa paz, mas a paz acima de todas as coisas. Então, a paz é fundamental. Enquanto uns ganham pouco, mas naquele pouco tem paz, tem alegria, tem gozo. Você vai ganhando aos montes, mas ao mesmo tempo te perturba. São trabalhadores que não correspondem de acordo com aquilo que você quer. Estás a ver? Uma coisa que se estraga tudo ao mesmo tempo. É família, tá, de qualquer maneira, é negócio, é casamento, são filhos. Tudo isso de qualquer maneira ao mesmo tempo. Alguma coisa não está bom. Pois é. E nem todas as igrejas têm um altar maligno. Se concordas? Sim, com certeza. E eu creio que as pessoas que estão nos assistindo também concordam. Nem todas as igrejas vêm para enganar as pessoas. Nem todas as igrejas distorcem a fé de um crente. Agora, se existem essas igrejas, como podem ajudar os jovens envolvidos em práticas obscuras? Não, nem toda, isso é muito verdade. Nem todas as igrejas estão comprometidas com o mundo obscuro. Ainda existe o remanescente de Deus. Ainda existem os separados de Deus. E como é que essas igrejas como é que eles poderão influenciar a vida dessas pessoas? Bom, dizer que aqui tem um ingrediente que, ainda que eu queira, me dificulta, que é o direito de escolha, o livre-arbítrio. Não é a igreja querer. Nós como povo, nós como pessoas, temos que querer. Ainda que a igreja queira, ainda que o pastor queira, ainda que o bispo, sei lá qual é o nível da espiritualidade que essa pessoa tenha, queira. Se nós, como pessoa, não queremos a essa novidade de um novo altar, um altar edificado em Jesus Cristo, há pouco que se faça. Há uma necessidade de as pessoas quererem, há uma necessidade de as pessoas sentirem que precisam de uma nova, ou de mudar de vida. Aí as igrejas poderão dizer alguma coisa. E se calhar deixar uma coisa aqui. Todas as igrejas, uma das características das igrejas que se confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, em vez de te encorajar a prosperidade, coisas instantâneas, vão te encorajar a ler a Bíblia, a orar, vão te encorajar a não depender de homens, mas a depender de Deus. Eu sempre ensino lá na igreja que não dependamos de homens. Tenha você
uma comunhão com Deus. Tenha você uma intimidade com Deus. É muito fundamental. A Bíblia ainda diz, maldito é o homem que confia no homem. Então já tira aquela coisa de você ser dependente. Mas o que estamos a ver nas igrejas de hoje, você ao engravidar tem que consultar o pastor. Ter bebê tem que consultar o pastor. E não sei o que, salário tem que consultar o pastor. Tudo, o pastor tem que te monitorar. Não é esse o evangelho que Jesus Cristo nos deu. O evangelho de Jesus Cristo é a liberdade. Deixa as pessoas conhecerem a verdade e eles enviam para pregarem essa verdade. Então, uma das características das verdadeiras igrejas, vão te ensinar a palavra de Deus, vão te instruir, vão te dar. Não há nada que você faça que esteja fora desta palavra, que é a Bíblia Sagrada. Um grande ensinamento. Na verdade, eu em particular, né? Eu em particular estou a aprender muita coisa com a nossa mãe, a mãe Joaquina, que está nos ensinando muita coisa. Telespectador, eu acho que nós precisamos, na verdade, abrir os olhos, que um cristão não está preso. Não sei se é verdade, mas um cristão não está preso. Um cristão não está preso a uma igreja. Um cristão, como a irmã, ou seja, como a mãe disse, está livre. Amém. Vamos considerar como se fossem umas, não sei se meias finais considerações, antes de chegarmos nas últimas considerações. Mãe pastora, peço para que fale isso mesmo olhando a câmera para o telespectador lá te ouvir bem atentamente e talvez aprender com o que mais vai dizer agora. E a questão é, qual é o poder do arrependimento e da entrega de Deus? O que acontece quando um jovem, mesmo sabendo que se envolveu em coisas que o diabo estava a comandar a vida dele, se envolveu em coisas que nem ele não consegue sair, porque tem pessoas, eu recentemente estava assistindo, tem um famoso americano que disse que ele tem tudo, mas não tem paz, como a mãe estava a dizer agora, né? A pessoa tem tudo, mas não tem paz. E essa pessoa, qual é o poder do arrependimento? Ou seja, o que mãe pastora tens para dizer para essa pessoa? Já disseste, na verdade, uma das grandes coisas um dos grandes aspectos que eu posso apelar ou deixar para quem se arrepende de verdade, na verdade o convite nesta tarde, é que se arrependa de verdade. Se você se envolveu, mas nesta tarde, neste momento consegue nos ouvir, ainda não é tarde. Ainda tem uma chance, ainda tem uma esperança. E posso não te garantir muita coisa, se calhar te prometer promessas, mas o que eu vou te garantir é a paz. Porque olha só, muita gente que vai se envolver nessas coisas obscuras, a primeira coisa que lhe é tirada é a paz. E em Cristo Jesus, a primeira coisa que você vai ganhar ao confessar o teu pecado, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. A primeira coisa que você vai encontrar ao confessar o teu pecado, é importante confessar e deixar. Quando você deixar o pecado, você vai alcançar a paz. Jesus Cristo, ele dizia para os seus discípulos que a paz que eu vos dou excede o entendimento humano. As pessoas podem nos dar muita coisa, e na verdade as pessoas nos dão, mas a única coisa que não vai te dar, a pessoa, nem o teu pai, tua mãe, nem a pessoa que te ama, que é o teu esposo, tua esposa, que não vai conseguir lhe dar na totalidade, é a paz. Mas Jesus Cristo, ele nos dá a paz. Então é importante sublinhar que temos que confessar e deixar. Não só confessar e deixar. Veja só, deste um exemplo muito importante de grandes pessoas. Hollywood. Tem tudo essa pessoa. O que não tem, o que faz com que esses grandes homens, grandes mulheres se arrependam, não é por falta, não é necessidade material, é a necessidade interior que compromete o descanso desta pessoa, compromete a paz, compromete a alegria. Então aí o que é que nós aprendemos? Que a alegria é a maior riqueza, a paz é a maior riqueza, o descanso.
Se nós olharmos no Salmo, Jesus Cristo nos promete o quê? O descanso. Confia em mim e descansa. Então, o que eu posso te dizer nesta tarde, com toda a certeza, você que queira confessar, ainda não é tarde, confessa e deixa. E siga Jesus como seu filho amado, aquele que quer depender do Papai do céu. Ele tem muitas coisas para nos entregar. Não vai ser fácil. Eu não vou te enganar aqui e dizer vai ser fácil, vai ter uma vida brilhosa. Não. É uma vida de compromisso, é uma vida de, como é que se diz? De negação, abnegação. É uma vida de... Há coisas que a nossa carne se está apegada a elas. Mas quando nós nos entregamos a Jesus, temos que deixar essas coisas. E Jesus não negocia, né? Então, confessa e deixa. E tenha paz que Cristo Jesus nos dá. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos tido sempre um presente para o telespectador que nos assiste, que é rubrica. E a nossa equipa de reportagem ontem estava numa zona onde se encontrou, ou seja, fomos ter com uma irmã que lá deu uma mensagem, ou seja, deu um ensinamento muito importante, deu um testemunho muito importante. A nossa rubrica Sobreviventes da Fé ainda continua e esse é um presente para o telespectador. Já nós vamos assistir, ou seja, nós vamos acompanhar, mas antes eu gostaria que a mãe pastora desse as últimas considerações e os agradecimentos se necessário for. Primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade que vós me concedestes e agradecer a toda a logística vossa aqui e agradecer também aos meus pastores, ao pastor Nando Sambo, pastor Samuel Sambo, que me permitiram estar aqui nesta tarde e agradecer a minha assistente que está aqui comigo, a Jen Rafael, e agradecer aos outros que estão lá em casa, que permitiram também que nós pudéssemos estar aqui, em particular os meus filhos. E dizer que nos convidem mais vezes, nós estamos aqui para compartilharmos o pouco que Deus nos confiou. E foi muito prazeroso estar aqui e dizer que até breve gostaria de estar aqui também para falar de um projeto que nós estamos a levar a cabo, que tem a ver com as mulheres, que é Orando com a Sogra. Trazemos no evento sogra e nora e juntas oram pelo homem, por aquele homem que é meu esposo e para minha sogra é filho dela. Então, o amor de mãe e o amor de esposa juntos oram pelo mesmo homem. Este homem fica imbatível. Então, gostaríamos que vamos fazer esta conferência já na terceira edição. Na terceira edição este ano, em setembro, gostaria que nos convidassem para virmos falar. Tem sido muito impactante, vemos relacionamento, porque não só para os negros, até para os brancos, o relacionamento de nora e sogra não tem sido daquelas boas, mas em Jesus nós aprendemos que é possível e está a ser possível. Eu ter um relacionamento não só fingida, até de oração com minha sogra, para intercedermos pelo meu esposo, que é filho dela. Então, gostaria de convidar todos, se calhar, não sei como é que fazem o protocolo aqui. Quando chegar o tempo, nos convidem, nós vamos deixar os nossos contatos. Já convidamos a todos, até lá em setembro, Santa Isabel. Estamos orando com as nossas noras e as nossas sogras. A nossa equipa de reportagem, ou seja, de reportagem, vai estar bem presente. Ou seja, a nossa equipa de produção vai mesmo certificar-se disso e vai, eu creio que vai dar um sinal verde já dentro em breve. Então, nós agradecemos e com a nossa mãe pastora, não se preocupe, quando fala mesmo de convite, aqui será a sua casa, porque luz da glória, precisamos dessa luz que a mãe sempre traz para outras pessoas. Muito obrigado e não sai daí porque nós vamos curtir um breve intervalo e já voltamos. Ay, managan binisela na mstacha tambam.
Amanhã vai ter lile, vai puxita baba. Boa tarde, amor. Como estás? Amor, bem-vindo. Estou bem, você? Também estou com muita fome. Ei, pá, estou a preparar uma feijoada que você gosta. Mas falta um pouquinho só. Enquanto isso, deixa, amor. Tenho aqui pão, vou preparar uma sandes para ti. Um bocadinho de Claro, eu sei como que tu... Não é possível. Não é possível, os ratos. De novo? Ah, meu amor, não. Isto já está demais. Eu tenho que ter uma solução Qual para é? isto. Não, tenho aqui um remédio aqui. É pão que eles querem, né? É pão que eles vão ter. Esposa, põe aqui no canto. Yeah. É caminho dos gatos. Não, já chega. Nós vamos todo. É caminho deles, Yeah. esse aí. Não, já chega. Isto já está demais, pá. Já está demais. Vou ter que esperar a Não, feijoada. já está, yeah. É só aguentar um pouco, amor. 2 minutos só, já está. O quê? Não é possível. Esses ratos não é possível. Como é que não me comeram pão? Só posso ir de tarde, mas eles que me aguardem. Epa! Não é possível. Só posso ir de tarde. É Rita essa aqui, pá. É pão da Rita, pá. Mas eles que me aguardam. Epa, filho de dono, pá. Mas já é mendigo, pá. Menos um na cidade, fica para outro esse pão. Cuidado com o que você joga fora, porque alguém pode estar prestes a comer. Ay, managan bibisara na mstacha tambam. A paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Hoje quero vos saudar na bendita paz do Senhor. Hoje iremos conhecer a história da nossa irmã Nelsa Machava. Ela sim que irá partilhar conosco a sua experiência de vida e fé. Mas durante a conversa iremos abordar algumas questões sobre a sua caminhada espiritual e os desafios enfrentados ao longo da sua vida.
Mas desde já quero convidar a seu querido internauta, a seu querido telespectador, que partilhe a nossa página, dê o seu comentário para que os outros irmãos também tenham acesso de ouvir este testemunho que vai fortalecer a sua fé, que vai mudar a sua jornada de vida e vai restaurar a sua fé e dignidade. Mas sempre no momento eu quero saudar a nossa irmã Nelsa Machava. Irmã Nelsa Machava, seja bem-vindo à rubrica Sobreviventes da Fé. Paz e graça a todos. Como é que vocês estão? Cá está tudo bem, graças a Deus, agradecido primeiramente a esse Deus. Tudo bom que eu fico por ver pela sua oportunidade. Agradeço muito obrigada pela oportunidade. Sem mais do momento mesmo, não vou demorar muito porque afinal de contas eu já saudei os nossos irmãos em Cristo Jesus. Mas, irmã Nelsa, o que é que Deus tem feito na sua vida? Bom, resumindo a minha vida, eu acho que mesmo para definir a Nélcia, só podemos definir mesmo Jesus. A Nélcia é o resumo de Jesus, porque Ele me tirou do mundo para a sua luz. E o mais incrível é que foi depois do meu batismo, né, que eu realmente descobri que estava a fazer a obra do Senhor. Eu batizei. Achava que com o batismo está tudo resolvido, mas na verdade não é o batismo só que garante a salvação, pois eu tive a prova disso depois do meu batismo, porque depois do meu batismo eu ainda frequentava, ainda fazia as coisas do mundo. Então não é só batizar e a sua vida já está feita, está tudo organizado, não. Falando em batismo, irmã Nelsa, se calhar há um nosso irmão que diz que, olha, eu só vou mudar depois de eu batizar. Qual é o seu entendimento acerca desse tipo de pessoa que pensa assim que a transformação vem depois de eu batizar? Foi o que eu falei, né? Que o batismo em si não garante a salvação. Isso não se difere em viver na santidade. Há quem batiza, mas não vive na santidade. Não porque já vais batizar ou se já batizaste, a salvação está garantida. Não, a salvação não está garantida. Nós temos que ter o entendimento. Na verdade, tudo parte do entendimento. O que é isso de servir a Deus? O que é isso de estar na presença de Deus? O que é isso de buscar a presença de Deus? Tudo parte do entendimento, porque através do entendimento nós teremos a sabedoria. Então, o batismo em si não garante a salvação. Como se conheceu o Evangelho e como se encontrou a Cristo? Eu comecei a pecar de Cristo, aquilo de minhas festas de lá, para muitos isso é normal. Na verdade, isso chama-se pecado oculto, de fé. Sabe, de poderia partilhar isso eu realmente que ainda vivendo mais do que o Evangelho, mas não era cidade, eu não cheguei a fazer dados, não sei se eu saíram por aí. Mesmo no mundo, o Senhor ainda ficava aqui, porque ele tem imensos pessoas. É uma história muito gratificante, é de louvar, mas, irmã Nelsa, já teve um momento que te marcou, um momento mais difícil da sua vida? Todo cristão passa por vários momentos, mas o momento que eu não esqueço até hoje foi quando eu consegui admitir na faculdade, quando eu consegui uma vaga na faculdade. Como é que foi isso? Eu passei um ano todo, quando terminei o meu ensino médio, a 12ª classe, eu tentei por várias vezes, por vários anos, a tentar concorrer. O mais hilariante no meio disso é que eu concorria para cursos diferentes, vários cursos, tentava várias faculdades por aí, porque eu não tinha noção daquilo que eu queria. Eu só via as pessoas, faça medicina, faça engenharia, eu ia para lá. Mas eu passei um ano a estudar, eu fiz física, matemática, só para me preparar para o exame de admissão, né? Numa das instituições por aí, eu passei um ano a me preparar. Então, o que acontece? Os resultados saem e eu não admiti, mas eu tinha tanta certeza de que, olha, eu admiti, porque eu me preparei, eu estudei. Eu até enjoei por isso, naquilo, eu consegui, eu já tenho uma vaga lá, mas eu não consegui admitir para o curso de engenharia. Mas o que acontece?
Quando eu vi os resultados, eu não fiquei triste, não fiquei abatida. A primeira coisa que eu fiz foi mesmo agradecer a Deus, porque a Bíblia vem nos ensinar que, olha, em tudo nós temos que agradecer a Deus. Eu agradeci a Deus e chegou a repescagem. Quando chega a repescagem, eu coloquei um outro curso, né, da engenharia. 2 dias depois eu alterei. Alguma coisa me disse, não faço engenharia. Eu fui colocar outro curso, gestão de negócios. Então, daí, só coloquei mesmo. Fiquei à espera dos resultados. E quando eu vi os resultados, eu fiquei tipo, não. Na verdade, a última palavra vem de Deus, não de nós. Nós até podemos fazer vários planos, podemos desejar várias coisas para nós, mas a última palavra mesmo vem de Deus. Então, foi uma das coisas que me marcaram. Saber confiar e deixar Deus agir. É permanecer na palavra de Deus. De lembrar para o querido irmão que a palavra nos ensina, há um versículo que eu gosto muito de citar, que está Jeremias capítulo 17, versículo 5, que diz o seguinte: bendito o varão que confia no Senhor, pois a esperança é o Senhor. É o que a nossa irmã Nélia tem feito. Mas, irmã Nélia, foram tantos desafios, foram tantas lutas que enfrentou, mas o que fez para superar? O que me fez superar todos esses desafios? A fé em si. Porque a Bíblia no livro de Hebreus vem nos ensinar que o que é isso de fé? É acreditar naquilo que nós não conseguimos ver nem tocar, mas temos que ter a certeza de que um dia vamos alcançar. Foi nisso, e eu me baseio muito na história de Jó. Eu gosto muito da história de Jó. Aquele homem que perdeu todas as coisas, perdeu os seus filhos, perdeu a sua riqueza, mas no meio da sua dor, ele confiou em Deus. Até ali não era sobre Jó confiar em Deus, era sobre Deus confiar em Jó, porque Deus tinha certeza de que Jó ia continuar firme. Então a fé é um dos segredos, né, para todo cristão, para um cristão se manter firme e forte. Pois é assim, permanecer firme no Senhor. Afinal de contas, o Cristo nos ensinou o seguinte, que por causa do meu nome sempre serão perseguidos. Mas com tudo isso eu quero pedir à irmã Nersa Machado que nos explica qual é o papel da oração no momento da dor. Jó, quando teve tudo, os seus filhos e a sua riqueza, a primeira coisa que ele fez foi procurar o seu direito e confessou a Deus. Não é sobre só oração, é sobre confiança. Confiar naquele que trouxe, confiar naquilo que ele está a preparar para ti. Jó tinha certeza de que, olha, se eu faço pensar que tem um motivo, porque mesmo quando a mulher Jó disse, olha, por que você não amaldiçoa logo seu Deus embora não? Mas ele respondeu para a justiça. Nós temos que aceitar tudo o que vem de Deus. Seja essas coisas boas ou más, nós temos que aceitar tudo o que vem de Deus. Então, mesmo no momento de dor, há uma necessidade de confiar, porque tudo tem um propósito. Há males que cooperam para o bem. Então, é sempre assim mesmo, confiar no Senhor. Confiar no Senhor é o que o Senhor Jesus nos ensina. Caminhar na santidade. Mas com tudo isso eu quero pedir à irmã Nersa Machado também, qual é a lição da igreja a contribuir para o crescimento espiritual? A igreja contribui, né, em vários pontos, mas o fato de frequentar a igreja, isso não garante a salvação. Não é só frequentar a igreja. Já vou à igreja, canto na banda, faço tudo bonito, posso até pregar bonito, até posso falar bonito, falar em línguas. Isso não garante a salvação. A igreja vem contribuir se nós nos encontramos naquele lugar para crescermos juntos espiritualmente, para crescermos juntos, caminharmos juntos. Não porque tu estás no meio daquilo, estás salvo. Nós nos enganamos muito neste ponto. Só porque eu vou à igreja, a minha vida já está feita. Isso não é verdade. Não é fácil. Mas, irmã Nelson, a rubrica Sobrevivente da Fé, para si,
significa o quê? Sobrevivente da fé. Bom, para mim significa partilhar um pouco daquilo que você passou para as outras pessoas, se calhar alguém que está passando pelo mesmo processo que você passou, lembrando que também Deus faz as coisas de uma forma perfeita. Há um ditado que as pessoas costumam ouvir ou usar, que Deus escreve o certo por linhas tortas, e isso não é verdade. Ele nunca faz o certo por linhas tortas, ele sempre faz o certo. Nós temos que saber que mesmo nesta caminhada cristã, nós iremos passar por várias dores, por vários obstáculos, por várias dificuldades, mas essa rubrica mesmo creio que vai incentivar e vai ajudar as pessoas a verem alguns testemunhos, e a pessoa vai ver que, olha, não sou a única pessoa a passar por isso, não sou a única pessoa que estou a passar por essas dificuldades. Também tem pessoas que passaram, mas conseguiram esperar e confiar e vencer. Nós estaremos a fazer o nosso trabalho de buscar pessoas que passaram das dificuldades, mas tiveram provações divinas. Pois é, mas irmã Nélcia, qual é a maior lição que aprendeu durante as dificuldades? A maior lição que eu aprendi durante as dificuldades é que quando a gente não confia e não tem fé, as coisas não andam, porque a dúvida vem fechar portas. Nós temos que confiar, saber esperar. Até esperar algo difícil, mas é um dos segredos. Esperar, confiar, é a paciência. Nós temos que confiar. Podemos até ver o que Abraão fez. Abraão, quando o Senhor pediu para que ele levasse o seu filho Isaque para lhe sacrificar, Abraão simplesmente confiou e o fez. Mas quando ele estava para sacrificar o Isaque, o Senhor disse não. Ele estava sendo o quê? Testado. Então, nós temos que saber esperar, confiar, porque muitas das vezes esses problemas, esses desafios que nós enfrentamos são testes para podermos ver também o que aconteceu com Jó. Satanás teve que pedir permissão para agir na vida de Jó. Então, para dizer que, olha, se acontece algo na tua vida é porque Deus permite. Então, há uma necessidade de esperarmos. Então, foi uma das coisas que eu aprendi, esperar e confiar. Afinal de contas, o novo é o nosso Deus. Mas é bom esperar em Deus e confiar em Deus. Sempre nós partiremos coisas do carne, coisas do mundo, vamos deixar. Mas é muito importante garantir a nossa casa, que é lá com o Senhor, que está à nossa espera. Mas com tudo isso, eu quero entender da irmã Nélcia Machaba se já houve algum milagre ou uma experiência que viveu na vida como a reação de Deus. Como eu falei no final, para definir a Nélcia mesmo, é sobre Jesus. Na verdade, eu vivo cada dia, né? Eu vejo as bênçãos desse bom Deus. Só de eu acordar é uma bênção, só de eu sair para o trabalho e voltar muito bem a casa é uma bênção. A minha admissão é uma bênção, o meu emprego foi uma bênção. Tudo na minha vida mesmo são bênçãos. Existe uma passagem bíblica que te marcou durante as dificuldades? Eu gosto muito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu gosto muito deste versículo, eu gosto muito. Os discípulos do Senhor sempre têm um versículo marcando no coração, porque é a esperança que nos fortalece. Mas com tudo isso, quero pedir à irmã Nélcia que conselho deixaria para pessoas que estão a enfrentar lutas e tribulações? Bom, o conselho que eu deixaria para as pessoas mesmo é a fé. Confiar, esperar, ter muita paciência, porque Deus, na verdade, Ele não age no nosso tempo. Ele tem o seu próprio tempo. Quando a gente fala que Deus vai agir daqui a um dia, o nosso um dia não é o mesmo de Deus. Então, Ele faz as coisas no seu próprio tempo. Então é só esperar e confiar e ter paciência. Irmã, eu não sei, né? Nós estamos na reta final mesmo. Qual é a mensagem final que gostava de deixar para os irmãos que nos acompanham nesse exato momento? Bom, eu queria deixar uma mensagem para o pessoal lá de casa aqui. Independentemente das dificuldades, independentemente das
das tempestades que fores a enfrentar, não deixes de adorar, não deixes de buscar, não deixes mesmo de servir a este Deus. Lembre-se da história de Jó, aquele homem que perdeu todas as coisas, mas no meio da sua dor, ele confiou no Senhor. A confiança. Nós temos um Deus tão poderoso, um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso. Então, vamos confiar e esperar e vamos deixar as coisas passageiras e vamos abraçar aquilo que é eterno. Gostava de saber, por parte da nossa irmã Nelsa Machava, que está aqui a partilhar a sua história de vida, mas para saber, eu gostava de saber qual é a congregação da irmã Nelsa Machava. Afinal de contas, pode haver alguns irmãos que dizem que, olha, a irmã Nelsa Machava me inspirou. Gostava de saber quem é o líder, tem-lhe ensinado a caminhar na palavra de Deus. Mas vamos saber dela mesmo, qual é a congregação da nossa irmã Nelsa Machava. Bom, eu sou da congregação, é uma subcongregação, né? Do Maguanin CMC, pertencendo à congregação do Ferroviário. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Baixa. Eu nem sabia que estamos no mesmo ministério, mas apesar que está no Ministério da Baixa, eu estou no Ministério da Assembleia de Deus, mas quem está na Pandora, Avenida Eduardo Mondlane, liderado por pastor Luiz. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade, porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos aqui no meio deste lugar. Agradecer também ao programa pela oportunidade, a Infor TV, deixaram os seus afazeres, vieram até aqui. Muito obrigada mesmo a este programa. Eu já aconselho muito a assistirem, a seguirem a página da Infor TV. Que este testemunho seja de encorajamento, esperança e fortalecimento espiritual. Este programa traz muitas histórias de superações divinas. Afinal de contas, essa é a nossa missão que fomos atribuídos: ministrar a palavra de Deus, trazer aprovações divinas, para que Deus sempre manifesta no nosso dia a dia. Por mais que a gente venha enfrentar dificuldades, podemos até pensar que Deus não está conosco, mas é uma forma de Deus nos testar. Se esse filho aqui realmente é meu, esse filho aqui me pertence, me confia. Então, meus irmãos, eu quero vos aconselhar o seguinte, que não perca a sua fé. Por mais que haja atribulações, dificuldades, mas sempre confia no Senhor. Sempre o Senhor vai estender a sua mão, sempre vai te abençoar. Continuando a acreditar nele, não deixa de meditar na palavra. Falando na palavra, há um versículo que eu gostaria de deixar para os nossos irmãos que estão lá em casa, que nos acompanham nesse exato momento, que é o Salmos, versículo 1, capítulo 1. Com tudo isso, eu vos aconselho a ler esse versículo. É um versículo que nos ensina a caminhar na palavra mesmo. Mas nós voltamos na próxima edição com uma história brilhante de um testemunho de superação. Continuar ligadinho a este programa Luz da Glória, que vai te abrilhantar da palavra do Senhor. Afinal de contas, esse programa ainda tem muito para fazer, ainda tem muito que vai te agraciar. A rubrica termina por aqui, mas não deixa de acompanhar a programação com o nosso irmão Hermínio Paulo, que é o comando deste programa todo. Eu sou Milton Mate, voltamos na próxima semana. Nós já voltamos com a rubrica e aprendemos muita coisa. É por isso que eu disse, esse é um presente que todo mundo precisa, que ou seja, que o telespectador está nos assistindo precisa, né? Nós temos trazido, sabe, essa rubrica para poder te incentivar a acreditar, a continuar a acreditar, porque só da rubrica já diz sobreviventes da fé, daqueles que sobreviveram da fé, que, sabe, em meio a dificuldades, em meio a lutas, conseguiram mesmo vencer, e hoje contam testemunhos importantes. Talvez você
Sabe, tome isso de aprendizado porque tem sofrido muito, sabe, talvez você tenta desacreditar da vida, mas aí está, ou seja, a nossa rubrica sempre vai nos ensinar como sobreviver da fé e temos pessoas que testemunham sobre isso. Como eu estava dizendo, o nosso programa hoje estava recheado, ou seja, está recheado de convidados. Nós acabamos, ou seja, temos o nosso convidado já no painel, né? Já está posicionado aqui no painel que vai nos trazer a palavra de Deus. Hoje nós vamos ter uma palavra muito importante, vamos ter uma profecia muito importante liberada. Talvez você, ou seja, sabe, você que precisa de uma palavra para ouvir, nós temos aqui o nosso pregador Jorge Daimani que vai trazer essa palavra muito importante e já nós vamos receber ele. Por favor, o pastor Jorge, nós precisamos de ouvir a sua palavra, beber da sua palavra, porque precisamos desta palavra para sermos, na verdade, sermos libertas. Eu creio que o povo precisa de ouvir essa palavra que o Senhor vai trazer para nós como sendo um homem de Deus. Eu estava dizendo que hoje vamos ter uma palavra muito, mas muito forte. Pastor Daimani, ele vai se fazer aqui presente e vai trazer daquilo que é a palavra. ndzi pfuxela eka n'wina hinkwenu mi kotaka ku ve ni mi twa evoxe ra mina hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kriste loyi a hanyaka. Nyamuntlha ndzi te na rito ra Xikwembu leswaku va hi ta dyondzisana hi lona kumbe ku tsundzuxana hi rona. Hi mhaka ndzi tsundzuka loko Yesu Kriste a vula rito la matimba ngopfu swinene a ku munhu a nga hanya hi rito ra Xikwembu, a nge hanyi ntsena hi vuswa. So nyamuntlha hi ta twa i rito ra Xikwembu. Yes, ku na rito leri hi ri kumaka eka buku ya João capítulo 6 versículo 63, lana Yesu Kriste a hi byelaka swilo swa matimba ngopfu swinene loko a hlawutela a byela vadyondzisiwa va yena a ku marito lawa ndzi mi byelaka wona i moya ende i vutomi. So lana nyamuntlha ku na tema ya muito importante leyi hi nga na yona leyi vulaka leswaku poder do Espírito Santo, matimba ya moya lo kwetsima. Xana matimba ya moya lo kwetsima i xini na? I xilo xa importante lexi lavekaka eka vanhu hinkwavo. A nge koti ku va endla nchumu loko munhu a nga ri na wona matimba ya moya lo kwetsima. Leswi vulaka leswaku para ku ve ni munhu a vulavula evangeli ya Xikwembu ku laveka matimba ya moya kwetsima.
nkarhi wun'wanyani para ku ve ni munhu a kota ku ve ni a khongela ku laveka matimba ya moya loko enzima para ku ve ni munhu a transformareka ka vutomi bya yena loko wa ha ri ku amukela Yesu Kreste ku laveka matimba ya moya loko enzima. So ke xilo lexi xi endlekaka laha hileswaku a matimba handleni ka rito a ma enelisakanga. Isto é, o poder sem a palavra não está completa. Ku laveka ku ve ni swi tiva leswaku ku ve ni matimba ma fanele ku ve ni ma fambisana na rito ra Xikwembu. Loko Xikwembu a endla munhu hi xifanikiso xa yena eka buku ya Genesa capítulo 2, ri rito ra Xikwembu loko a hetile ku endla munhu a mu tekile a mu veka entangeni wa Edeni a mu nyika domínio, a mu nyika matimba leswaku a ta kota ku ve ni a fuma henhleni ka swiharhi hinkwaswo ni ka swilo hinkwaswo leswi nga ri kona entangeni wa Edeni. Rito ra Xikwembu ri Adamu a hetelele hi le ndzhaku a vuya ta johela Xikwembu ku joha ka yena ku mu endle leswaku a luza matimba lawa Xikwembu xi nga ha mu nyikile wona a ku ve ni a fuma. Lexi nga endleke leswaku Adamu a susiwa hi le ntangeni wa Edeni laha a fanele ku ve ni a dya kahle a tiphina kona. Vona hi ya twa rito ra Xikwembu nakambe eka buku ya Samuel wo sungula 15 loko rito ra Xikwembu ri byela leswaku Xikwembu xi hlawule Saul xi mu rhuma leswaku ve ni a fanele ku ve ni a ya hlasela eka tiko lava Amalekita a dlaya swilo hinkwaswo a dlaya vavanuna hinkwavo lava nga ri kona ka tiko leliya a dlaya na vavasati lava nga ri kona ka tiko leliya a dlaya na swiharhi tikamelo a dlaya na timbongolo tihomu swilo hinkwaswo. Rito ra Xikwembu tanihi laha ndzi nga vula hi kona ku sungule ndzi ku rito ra Xikwembu i vutomi, rito ra Xikwembu i moya. Saulu a amukele rito leli Xikwembu xi nga nyiketi Samuel ku ve ni a ya kota ku ve ni a mu hlamusela rona. Leswi nga endlaka leswaku Saulu a amukele rito, loko a amukele rito ra Xikwembu a nga ri tekanga a ri veka embilwini. Rito ra Xikwembu Saulu a fike a tikweni leriya a dlayetela hinkwaswo, a dlayetela vanhu lavaya a siya hosi leyi a nga yi vona leswaku swa fanela ku ve ni a yi siya. Hi le ndzhaku a siya na tihomu leti a nga ti vona leswaku swa fanela ku ve ni a ti siya. Saulu a hambanile na rito ra Xikwembu hikuva Xikwembu a xi mu lerise leswaku famba dlaya hinkwaswo u nga siyi nchumu, wena ndzi ku rhuma leswaku famba hohlota hinkwaswo. Ma swi vona Saulu a nyikiwe matimba ku fuma exikarhi ka tiko, a fuma ku va a hundzuka hosi ya tiko. Xikwembu a mu nyike matimba, a va totiwa hi mafurha ku kombekisa leswaku Saulu se i hosi. Maxi lexi nga endla leswaku Saulu a luza ematimba ive ku ve ni Saulu a nga obedeseranga marito lawa Xikwembu xi nga mu byela wona. So makwerhu wa mina ndzi lava ku byela laha leswaku nkarhi wun'wanyani swi nga endleka ku ve ni u reklamara hi vutomi bya wena. Swa laveka ku ve ni u tlhelela ndzhaku ya kambisisa leswaku xana marito lawa Xikwembu a ku tameliseke wona kumbe a ku byeleke wona wa ma landzelela xana na. Hikuva matimba hikwalaho ka rito leli munhu a li amukelaka. Loko u amukela rito ra Xikwembu ri ta ri na matimba. Xikwembu a nga ku tamelisi matimba ku ri hava lowu nga to ma tirhisa kona. Yes, leli rito ra Xikwembu. So Saulu endzhaku ka loko se a yile a dlaya leswi swi nga n'wi tsakisa, a dlayelele tihomu, a dlayelela vanhu lava va nga mu tsakisa ku ve na va dlaya, a siya swin'wanyana a desviareka eka leswi Xikwembu xi nga ha mu byele swona. So eka siku ra nyamuntlha ndzi tele ku ta ku byela leswaku lexi nga endla leswaku Saul a luza matimba lawa Xikwembu xi nga ha mu nyikile ya ku ve ni a fuma ku kotisa hosi ive disobediência ya yena. A disobediência yi endla munhu ku ve ni a luza matimba. Loko munhu a nga xiximi rito ra Xikwembu, a nga ri veki rito ra Xikwembu embilwini a ri hlayisa, swi endla ku ve ni u luza matimba. Swi endla ku ve ni u luza matimba. Makwerhu wa mina swi nga endleka nkarhi wun'wanyani u tivisisa hikwalaho ka yini vutomi bya mina byi le hansi. Xivutiso xa mina xi li xana wa ha famba hi rito ra Xikwembu na? Xana wa ha fambisiwa hi rito ra Xikwembu na? Porque van'wanyani ka hina hi vitaniwile leswaku hi ta kota ku ve ni hi tirhela Xikwembu, mas leswi endlekaka leswaku eku fambeni ka hina a wu longu da caminhada hi gama se hi desviara ndlela.
hi hundza ka leswi Xikwembu a nga hi lerisa swona, se hi lava swilo swin'wanyani swa ku hambana ni leswi Xikwembu a nga hi lerisa swona. So ndzi tile mina eka nkarhi wa sweswi Xikwembu a nga hi nyika enkarhi leswaku va hi ta hlangana la mi yingisela n'wina vayingiseli edyondzo leyi. Mhaka ya matimba leswaku ka ku hinkwaswo leswi swi endlaka, tsundzuka rito ra Xikwembu leri xi nga ri depositara eka wena. Ku na vanhu va ku tala va vitaniwile ku veni va hundzuka va vitaniwile ku veni va vhangeli, masi nyamuntlha va ti hundzule va profeta, va luza matimba lawa Xikwembu xi nga va tamelisa wona. Ingiseta, ku na matimba lama tirhaka eka vavhangeli, ku na matimba lama tirhaka eka vaprofeta, ku na matimba lama tirhaka eka vaapostoli, ku na matimba lama tirhaka hi tindhawini ta ku hambanahambana. So nkarhi wun'wanyani wena u vitaniwile leswaku veni u va munhu loyi a tirhelaka kumbe endlwini ya hosi, komobrera. Leswi xi lavekaka i ku veni u tiva leswaku matimba lawa u nga na wona hi wahi ya kona. Mas loko u hlayisa marito ya Xikwembu, a matimba, o poder do Espírito Santo vai permanecer em ti. Yes, rito ra Xikwembu, matimba ya Xikwembu ma ta permanecera eka wena. So leri i rito ra Xikwembu leri ndzi rhandzaka i ku va ndzi ku hlamusela rona nyamuntlha, ndzi ku byela leswaku Xikwembu wa ku rhandza ende a wu se swela. Lexi lavekaka i ku veni u vuyela ndzhaku u kambisisa mahanyelo ya wena leswaku ma fambisana na leswi Xikwembu a nga ku tivisa swona leswaku te ku hanyisa swona na. Minkarhini ya ku tala loko hi yima hi langusa, vanhu va hlamala loko va vona swilo swi endleka. Ku fana na wanuna loyi a nga yela Yesu Kreste a fika ku ka yena mudyondzisi, ndza swi tiva leswaku wena un'wana wa Xikwembu lexi hanyaka, hikuva a nga kona loyi a nga endlaka mahlori ya ku fana ni lawa loko Xikwembu xi nga ri na yena, i Nicodemus. Nhlamulo ya Yesu Kreste, ali Yesu Kreste na mina ndzi tiyisile, a ku na munhu loyi a nga nghenaka emfun'wini wa Xikwembu loko a nga tswaliwanga ra vumbirhi. Ku tswaliwa ra vumbirhi ku vulavuliwa hi ku veni munhu a hundzuka eka mahanyelo ya yena. Swa laveka ku veni hi ti arrependera ka mintirho ya hina leyo biha, porque mintirho ya hina yo biha yi endla leswaku va hi luza a matimba ya Xikwembu. Mintirho ya hina yo ka yi nga tsakisi Xikwembu ya hi susa evukoneni bya Xikwembu, ya hi yivela minkateko ya Xikwembu. Yes, so leri i rito ra Xikwembu leri ndzi nga hanaveli ku veni ndzi ku tivisa rona eka siku ra nyamuntlha. Ndzi ku byela wena loyi u nga le kaya leswaku ingiseta, Xikwembu ana propose ya yikulu ngopfu swinene exikarhi ka vutomi bya wena. Lexi lavekaka, khomelela eritweni ra Xikwembu. Matimba ma kona eritweni ra Xikwembu. Hallelujah. Yes. Glória a Jesus. Amém? Sim, nós já ouvimos a palavra muito forte, mas eu vou agora pedir ao nosso irmão, ao nosso pastor, para fazer uma oração muito forte para o telespectador que está precisando, porque eu creio que a oração tem poder. Amen. E tem pessoas que nesse exato momento estão nos assistindo, talvez precisam de uma cura, talvez precisam de uma libertação, e através da tua oração, através da oração, porque eu creio, né? Dizem que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos, já li isso. Então nós pedimos uma oração e muito obrigado. Por favor, nos dê uma oração muito forte, pastor. Amém. Xikwembu xa matimba, tata wa hosi ya hina Yesu Kreste, wena lowu u nga nkulu ehenhleni ka swilo hinkwaswo. Tatana hi nkarhi lowu ndzi khongelela evamakwerhu lava yingisaka erito leri leswaku Xikwembu va katekisi n'winyi wanga, loko wena u rivalela wa pfuxetela leswi etleleke. Xikwembu xa matimba, hi vito ra matimba ra Yesu Kreste, xikhongelo xa mina leswaku papa va khumbi madyoho hinkwawo lama nga etleleli ka vona a mapfuki. Xikwembu xa matimba, lava va dyaka u va hanyisa hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. Hosi hina tshemba leswaku Xikwembu a distance a hi barriera. Loko wena u tirha a nga kona la ku pfalelaka. Lava Xikwembu xa matimba va bohekeke a va chuseke eka nkarhi lowu. Ha swi tiva leswaku Xikwembu wena wa endla leswi munhu a kalaka nga na capacidade ya ku wena swi endla. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade. Senhor, aquele irmão que está a me ouvir neste momento,
que ela receba a cura onde ela está, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ela receba, meu Pai, a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus renova a sua fé. Que Deus renova a sua fé e que Deus renova a sede e a fome de buscar a Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Peço para. Amém. Tá certo. Glória a Jesus. Amém. Irmão Jorge, ou seja, pastor Jorge. Amém. Eu quero fazer só uma questão antes de entrar nas considerações finais. Quem é Jorge dentro do Evangelho? Amém. Jorge é o servo de Deus. Jorge é um evangelista. Sim. Chamado por Deus para servir a Deus. Amém. Aí está. Nós ouvimos quem é o Jorge. Tem uma identidade. Ele é um pastor, é um evangelista, é um pregador. E com a palavra que ele trouxe hoje, já deu para identificar que é homem de Deus. Precisamos da tua identidade. Deixa nos seus comentários. Nós agradecemos. Deixa as últimas considerações, porque o tempo já não nos permite mais. Amém. Sim. Amém. Marito ya mahetelelo lawa ndzi lavaka ku ve ni ndzi ku byela wona makwerhu wa mina leswaku ku na nkarhi lana munhu a hundzaka hi ka swiyimo swa ku tika, lana munhu ripfumelo ra yena ri helaka matimba, lana munhu a nga ha ehleketiki leswaku xikwembu xi nga tshuka xi hundzuketa vutomi bya yena. Loko wo va munhu wa ku titsongahata mahlweni ka xikwembu, u tshemba xikwembu hi mbilu ya wena hinkwayo ni miehleketo ya wena hinkwayo, Yehova nga kota ku na cinca exiyimo xa wena. No importa situação leyi hundzaka eka yona, xikwembu a hi nyikile matimba leswaku va ni hi fuma exikarhi ka misava leyi. Lexi lavekaka ku ve ni u nga tshuki u hambana na rito ra xikwembu. Khomelela eritweni ra xikwembu hambiloko swilo swi nga sekeleka, hikuva rito ra xikwembu ri le tani ri ku la misaveni mi ta va na swikarhato, mi ta va na miringo, kambe mi nga karhalini. Tiyiselani ku va mina se ndzi hlulile misava. Lelo i rito ra xikwembu ra mahetelelo. Amém. Muito obrigado. Ficou aí o convite de você se aproximar até Cristo. Se tem problemas, se aproxima até a Ele. Nós vamos curtir um breve intervalo e já voltamos. Não sai daí porque temos muita coisa. Ai, managan binisela na pstacha tamba. Boa tarde, amor. Como Amor, bem-vindo. Estou bem, você? Também estou com muita fome. Epá, estou a preparar uma feijoada que você gosta. Mas falta um pouquinho só. Enquanto isso, deixa, amor. Tenho aqui pão, vou preparar uma sandes para ti. Um bocadinho de Claro, eu sei como que tu... Não é possível. Não é possível, os ratos. De novo? Ah, meu amor, não. Isto já está demais. Eu tenho que ter uma solução para isto. Não, tenho aqui um remédio aqui. É pão que eles querem, né? É pão que eles vão ter. Esposa, põe aqui no canto. Yeah. É caminho dos gatos. Não, já chega. Nós vamos todo. É caminho deles, esse aí. Não, já chega. Isto já está demais, pá. Já está demais. Vou ter que esperar a feijoada. Já está, É só aguentar um pouco, amor. 2 minutos só, já está. O quê? Não é possível. Esses ratos não é possível. Como é que não me comeram pão? Só posso ir de tarde.
mas eles que me aguardem. Epa! Não é possível. Só posso detalhe. É Rita essa aqui, pá. É pão da Rita, pá. Mas eles que me aguardam. Epa, filho de dono, pá. Mas já é mendigo, pá. Menos um na cidade, fica para outro esse pão. Cuidado com o que você joga fora. Ay, managan binisela na abstansya tambam. Voltamos e o nosso programa Luz da Glória já vai na reta final e nós estávamos aqui com o pregador Jorge Daimani, nos deu uma palavra muito forte. Foi em Xangani, mas deu para entender porque no Espírito Deus fala em todas as línguas. Então nós estávamos aqui com o nosso pregador Jorge Daimani e também estamos aqui com a nossa mãe Joaquina, que nos deu uma forte ensinamento, ou seja, uma forte palavra, ou seja, um forte ensinamento, e sabe, nós recebemos dela e ela nos deu muita coisa, ou seja, nós aprendemos muito com ela e também com o nosso irmão Jorge que estava aqui. Nós já estamos na reta final, o nosso programa já está terminando e nós queremos muito agradecer que você nos assistiu até aqui. Nós prometemos na próxima, ou seja, no próximo domingo, na próxima edição, nós vamos trazer muita coisa e muitos convidados. Ou seja, eu sou Hermínio Paulo, eu quero agradecer à equipa de reportagem, ou seja, a equipa da produção que produziu essa matéria, que produz esse programa, porque tem sido um programa que vem impactado muita gente, muita alma. Você que não assistiu, não se preocupe. Vai assistir no próximo domingo, porque nós teremos muita novidade no próximo domingo. E a nossa equipa de reportagem, a nossa equipa de produção já está preparado, já está produzindo matéria que vai passar no próximo domingo e que vai alegrar você, que vai trazer ensinamento. O nosso produtor do programa Luz da Glória é o Milton Mati, que vem trazendo muita coisa para você sobre rubricas da fé, ensinamento, partilha de palavra. E o programa Luz da Glória não para por aí, porque temos momentos de louvor e adoração. Temos oração e pregadores, ou seja, nós recebemos pregadores e pregadoras. E você que não foi na igreja, não se preocupe, porque quando for pontualmente às 6 horas, próximo domingo, nós estaremos aqui na InfoTV para trazer você, ou seja, até você o programa Luz da Glória. Nós agradecemos e ficamos por aqui. O programa Luz da Glória vai encerrando e com ou seja, em nome de Jesus, e nós queremos agradecer em tudo. Amém.
Até o próximo domingo. Ai, managan bibisela na mstacha tambam.